Opa, tudo bom? Seja bem-vindo à parte 3 do marketing de conteúdo. Hoje eu vou falar com você como que você pode escrever um artigo aí para o pessoal do seu blog, para o pessoal que te acompanha. E se por acaso você não assistiu os episódios anteriores, aqui abaixo vai ter um link com uma playlist com todos os episódios anteriores, desde o episódio piloto até o episódio do momento. Tá ok? Então eu te convido a assistir, mas se você já assistiu, então fique aqui comigo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai gerar para você um imenso valor. Então vamos lá. Como escrever um artigo? No último episódio eu falei com você sobre como escrever bem no geral. E hoje eu vou focar mais no artigo, como é que você prepara aí um artigo para o pessoal que te acompanha no seu blog. Realmente, como eu disse, o blog ele é muito importante e essencial você ter um blog no Google, tá? Então vamos lá. Como é que você escreve realmente um artigo que vai gerar valor? O primeiro passo para escrever um artigo é você realmente pesquisar o assunto que a audiência está mais buscando, né? Lógico, para isso você precisa entender o seu público, para isso você precisa entender o seu nicho de mercado e aí você pesquisa sobre os assuntos que tecnicamente o seu público está mais pesquisando na internet. E aí você cria um conteúdo baseado no que eles estão buscando e principalmente nas dores que eles têm. E aí você faz pesquisas mais profundas sobre isso e aí você define o tópico que você vai falar no seu artigo. Okay? Então o primeiro passo é a pesquisa. O segundo passo é realmente você definir a palavra-chave que você vai colocar ao longo do seu artigo. Essa palavra-chave está relacionada com o seu tópico, basicamente. Se eu vou falar sobre meditação para alta performance, meditação é a palavra-chave. Se eu vou falar sobre como emagrecer, emagrecer é a palavra-chave. E por aí vai. E aí você escreve essa palavra-chave no título do seu texto, na aba ali, na própria imagem tem como você escrever a palavra-chave. Ao longo do seu artigo, você escrever a palavra-chave. Então tudo isso é de extrema importância e muito essencial para o seu artigo. Outra questão sobre, então, a pesquisa, ela vai muito de encontro aí com a palavra-chave, até mesmo porque você está publicando conteúdo para ajudar alguém, para ajudar a audiência. Então você tem que entregar o que eles querem, tá ok? Outra questão aí sobre artigos, sobre toda essa questão de escrever um artigo perfeito, é você utilizar a imagem. A imagem ela é muito importante, né? Tem gente que utiliza mais de 2 imagens ou 3 imagens no artigo e isso realmente é muito importante porque para as pessoas conseguirem entender um pouco mais sobre o artigo, assimilar as informações e gera muito valor uma imagem, sem sombra de dúvida. Então utilize uma imagem. Outra questão é você ter uma certa intenção do porquê que você está escrevendo esse artigo, né? Qual é o seu objetivo ao escrever esse artigo, porque isso vai te dar mais motivação aí para você poder escrever e tal, preparar o artigo com mais carinho, mais cuidado ainda para quem for ler ele. O que é essa intenção? Essa intenção é você saber o porquê que você está escrevendo um artigo, simplesmente isso. Se você está escrevendo um artigo para poder capturar leads, né, que no caso contatos das pessoas para manter depois um relacionamento. Se o seu artigo realmente já é para vender realmente eu só quero criar um artigo e no final do artigo eu faço uma oferta já para o meu cliente. Então você precisa entender qual realmente é o objetivo de você estar escrevendo esse seu artigo, porque isso vai mudar completamente o jogo e você cria o artigo realmente direcionado para essa sua intenção, para esse seu objetivo. Outra questão é você utilizar links que vão aí ajudar você a se aprofundar no assunto que está sendo falado no texto. Então o texto às vezes vai ter assuntos que você vai querer que as pessoas aprofundem e aí você pode colocar links que vão direcionar ela para outro artigo seu, né, ou para alguma outra rede social sua, ou que vai direcionar ela para algum outro site que você acredita que seja essencial para ela e que você confia, que seja um site responsivo.
Outra questão sobre artigo que vai te que para você poder aí é você utilizar espaçamentos, né? A cada 5 linhas que você escrever, você soltar um. Por quê? Porque isso dá uma impressão que o texto está sendo mais rápido, está sendo mais direto ao ponto. Isso deixa o texto muito mais agradável e para quem for ler. E até mesmo para quem vai escrever também. É realmente muito ruim a gente ler ou escrever um texto muito longo assim, sem nenhum espaçamento, sem nada. Vamos aqui descobrir outras ferramentas aqui para poder te ajudar, para você poder escrever bem. Sim, você coletar também, durante suas pesquisas, é interessante você coletar o máximo de informação possível, né? Se possível, você criar mapas mentais. O mapa mental é um mapa onde você coloca todas ali as suas ideias, para depois uma ideia, aí ali você coloca uma ideia central e tal, que é o grande objetivo do texto. Tá? E aí você vai escrevendo o texto. Durante o seu texto, um outro conselho muito importante é a questão da você contar histórias no seu texto. Isso cria muita conexão, gera muita emoção, muito sentimento em que vale o texto, que é o ato de contar histórias para as pessoas. As pessoas se conectam muito com histórias. E isso deixa o seu texto mais do que original e diferenciado. Quando você conta a sua história, pessoal, isso ninguém pode copiar de você. Então, acaba que o seu texto fica muito bom e fica incopiável. Ninguém consegue copiar, fazer igual ao seu texto. Última dica para você é relacionado à questão de revisar o texto, ler o seu artigo e tal. É muito importante você não revisar o artigo no mesmo dia que você escreveu ele. É interessante você revisar ele no outro dia, porque às vezes no cansaço ali do dia você pode deixar passar alguma palavra, algum erro algum erro de português e tal, você não vai querer isso, né? Então é interessante você deixar para revisar o seu texto no dia seguinte, onde você vai estar com a energia lá em cima e tal, e você tira o dia talvez só para editar os seus textos. E é interessante para te ajudar também, para você realmente não cometer erros, você editar o texto, ler ele em voz alta e pedir para uma pessoa ler também para você, tá bom? Então é muito importante você seguir essas dicas. E eu te vejo no próximo episódio. É hora da áudio.